Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver aqui a pergunta da Eunice. LIC no Renda Mais também é possível resgatar antes do vencimento ou todo o valor no vencimento ao invés de receber parcelado em 20 anos, ficando como escolha do investidor. Nesse caso, ele seria como qualquer outro tesouro IPCA. No entanto, aqui eu escuto que não e fico sem entender direito. Pode ou não pode? Então, Eunice, qual é a regra do tesouro? A regra do tesouro é que você tem liquidez diária, né? Praticamente D mais um para todos os títulos, exceto no Renda Mais, em que você tem os 60 dias ali de carência, em que após essa aplicação, você tem que esperar 60 dias e aí sim você pode resgatar como qualquer outro título. O problema é que assim, ó, vamos devagar. Isso aí eu acho que o pessoal anda de repente ouvindo os meus vídeos rápido demais, né? E aí não pega todos os detalhes do que eu falo, certo? Ou às vezes tem que rever mesmo, porque o conteúdo é denso, é pesado mesmo e não tem outra saída. É trabalhoso para mim, para vocês, porque realmente alguns detalhes matemáticos são bem complexos. Mas a questão é a seguinte: você pode resgatar após os 60 dias esse tesouro renda mais a qualquer momento. Mas qual é o problema? É que as pessoas estão com a ideia de que hoje eu compro o Renda Mais 2035 e lá em 2035 eu resgato o Renda Mais me pagando no total o mesmo que o Tesouro IPCA principal 35. E isso está certo, pessoal? O que você acha, sim ou não? 3, 2, 1. Não, está muito errado. No Renda Mais, você vai receber mais ou menos do que no Tesouro IPCA Principal 35. Você vai receber 3, 2, 1 menos. Você vai receber muito menos se você resgatar tudo antecipadamente. Por quê? Por quê? Porque todas as parcelas estão rendendo junto, certo? E quando o título paga uma parcela, vamos supor, 15 de janeiro de 35, você ainda tem 239 parcelas a receber, que estão acumulando ainda. Então, cada parcela ela é acumulada até o momento solene final do seu pagamento. Até aquele instante, ela está rendendo, pessoal, ela está acumulando. É por isso que ela rende inflação mais a taxa contratada. Porque se o Renda Mais ele rendesse tudo até a data de conversão e depois fizesse só a inflação, aí você poderia resgatar um valor parecido com o do IPCA principal. Mas não, você não vai resgatar um valor parecido com o do IPCA principal, você vai resgatar um valor bem menor. Por quê? Porque você ainda tem 20 anos de parcelas pela frente que estão acumulando, certo? Ah, Natan, mas eu acho que disso que você está falando está errado. Então vamos lá, pessoal. Se você não está concordando comigo, está achando que o que eu estou dizendo está errado, vamos dizer assim, pessoal, a primeira coisa é assim, ó, não acredite em Papai Noel, tá? O Tesouro não ia fazer um título em que você fica recebendo por 20 anos e resgata a qualquer instante o valor equiparável a um Tesouro IPCA principal. Isso não tem como acontecer. Por quê? Porque tem prestações ali que elas precisam do tempo para render aquilo a que ela está proposta a render, certo? E a ideia do Tesouro IPCA principal é te entregar tudo. É completamente diferente. Mas eu tenho a prova, pessoal. Eu tenho a prova disso que eu estou falando. Aonde? Aqui. Tá? No documento eu já dissequei bem isso aqui com vocês, tanto mostrando a tabela e depois mostrando no documento. Em primeiro lugar, que aqui neste documento, que é o cálculo da rentabilidade, a parte técnica, o Tesouro mostra direitinho que isso aqui são amortizações, ou seja, cada parcela, e aqui eu gostei do gráfico, mas ele só tem um probleminha. Deixa eu diminuir aqui para ver se eu enquadro melhor isso aqui.
Ele só tem um probleminha que eu vou mostrar aqui, mas ele é bem didático. Por exemplo, isso aqui é um tesouro IPCA principal. Compra, vence, pagou, recebeu. Isso aqui é um tesouro IPCA com juros. Isso aqui é um tesouro renda mais. Então aqui, ó, a renda ela está toda dividida aqui. Logo, a soma de todas as rendas futuras nesse ponto do tempo não é isso aqui. Não é essa faixa verde. Por quê? Porque essa faixinha amarela, nesse ponto do tempo que é o vencimento final, quando ela está aqui, ela é uma setinha bem pequenininha, certo? Ela é um trenzinho pequenininho, entendeu? Tá? Ela só vai virar esse trem grandão conforme o tempo, que aqui falta um tempo ainda para ela vencer. Por quê? Porque o título paga de 2045 a 64. Por exemplo, esse aqui é o Tesouro Renda Mais 2045. Tá? Então, pessoal, é isso que faz com que você possa resgatar o título todo aqui como se fosse um Tesouro IPCA principal. Você pode resgatar, mas você vai resgatar menos do que o Tesouro IPCA principal de mesma data te paga. Você resgata menos. Isso é muito importante, você tem que entender isso. Por quê? Porque essa seta grandona aqui, ela é a soma de todas essas setas aqui, deste tamanho. Só que nesta data aqui, estas setinhas aqui, futuras, elas não estão do mesmo tamanho. Elas estão de um tamanho menor. Elas crescem e se tornam essa seta grandona somente no seu respectivo vencimento. Isso é muito importante, pessoal, porque senão a gente se ilude. A gente se ilude e a gente acaba pensando besteira. E aí o que eu achei bom aqui, ó? Esse gráfico aqui. Esse gráfico. Só que esse gráfico ele tem um erro conceitual aqui muito grave na minha visão. Por exemplo, a parte do principal, a parte dos juros reais e a parte da correção monetária. É exatamente isso que a gente recebe lá no futuro. Só que na primeira parcela, digamos que a proporção seja essa aqui. Na última parcela, você tem mais inflação, porque ocorreu mais tempo, isso é óbvio, e você tem mais juro composto. Então, na última parcela, como está desenhado aqui 240, não é assim. Na verdade, isso aqui é muito menor proporcionalmente do que as primeiras. E o juro real vai ser maior porque teve mais tempo correndo, e a correção monetária vai ser maior porque teve mais inflação correndo. Tá? Então, a barrinha vermelha seria muito menor nessa última parcela, a barrinha azul, claro, seria média e a barrinha verde seria muito grande. Tá? Agora, onde que está a prova? Aqui, pessoal, no documento, né? Como eu falei. Então, ali nos gráficos fica bem mais bonito de entender, né? Bem mais fácil, bem mais visual. Mas está aqui, eu até marquei na página 5. Vamos ver se eu chego ali na página 5. Isso aqui, pessoal, é a fórmula da cotação. Então, prestem bem atenção aqui, ó. Nós temos aqui a parcela, o que compõe o preço do título, né? A parcela 1, a parcela 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, até a 237, 238, 239 e 240. Olha só. E aqui está o prazo, né? Isso aqui é um exemplo de um cálculo do Tesouro Renda Mais 2030. Tá? Então, olha aqui, ó. Dias úteis sobre 252, que foi um Tesouro Renda Mais 2030 comprado em setembro de 22, que é só exercício mesmo porque era impossível de comprar porque o título não estava disponível, né? Então, por exemplo, 1.834 dias por 252 dias, essa prestação aqui, que já compõe o preço, estava com 7 anos e 27 para o seu vencimento. E essa última parcela aqui, Natan, deve ser 27 anos, né? E 27, porque o título paga durante 20 anos. Se a primeira vence em 7 anos, a última vence em 27 anos. Vamos fazer a conta. 6.838 por 252. 27 anos, bingo. Chegamos lá. Chegamos lá. Agora, o que você precisa ter claro? No dia do pagamento dessa parcela aqui, você concorda que no dia 15 de janeiro de 30 recebeu a parcela.
esse número aqui, 1834, virou zero, certo? Porque já passaram os 7 anos, ok? E aqui no fim não são mais 27 anos, são 20. Vamos ver. 6.838 menos 1.834 dias, porque esses dias passaram. Dividido por 252. 19,85. Claro, é 15 de janeiro que paga, né? Esse aqui é 15 de dezembro que paga, então tá ali porque que não dá 20 anos certinho, tá? Antes que alguém resolva me xingar nos comentários. Mas aqui tá. Então, pessoal, olha só. Você acha que essa parcela aqui, ainda com 6.838 menos 1.834 dias úteis, com 5.000 dias úteis para o vencimento, essa parcela aqui, a contribuição dela no preço, por ter um número de exponenciação tão alto quanto 5.000, certo? É um número muito pequenininho. Então essa prestação aqui, quando a primeira é paga, essa aqui não está valendo nada se você for resgatá-la antecipadamente. Ela está valendo alguns centavinhos por força de expressão, certo? E aí esse preço aqui todo vai ser composto e vai ser o preço lá de resgate antecipado, se você quiser resgatar tudo. Sim, tem a marcação a mercado. Se a taxa estiver favorável, você pode resgatar um pouco mais do que o equivalente do que você recebeu. Ou muito menos, certo? Mas você jamais vai conseguir resgatar o VNA, por exemplo, com o Renda Mais 2035 do Tesouro IPCA Principal 2035. E a mesma coisa o Tesouro IPCA Principal 45 com relação ao Tesouro Renda Mais 45. O Tesouro IPCA Principal, ele te paga tudo concentrado. Porque tudo venceu naquele dia, 15 de maio de 35 ou de 45. Tudo vence ali. Não tem nenhuma parcelinha quebrada no meio da conta. É diferente do Renda Mais, que o preço dele é uma soma de todas as parcelas a receber. Todas elas, cada uma delas mudando dia a dia, como você vê aqui, ó. Aqui, ó, são 20 anos, aqui são 19 anos e 11 meses, 19 anos e 10, 19 anos e 9, 19 e 8, 19 e 7, 19 e 6 meses, e assim por diante. Essa aqui 20 anos. Essa aqui faltava um mês, essa aqui 2, essa aqui 3, e assim por diante. Então, pessoal, para o vencimento final aqui. Então é isso que você tem que entender. Essas parcelas finais aqui, que compõem o preço, você tem 20 anos ainda. Na primeira data de pagamento, você ainda tem 20 anos para receber. E esses valores, a única forma de cada parcela render a taxa mais a inflação é que hoje o preço dela seja muito baixo. Certo? Porque ela vai ter ainda 20 anos, que é uma pancada de tempo. É uma geração inteira, né? 20 anos. É muito tempo. E para isso aí poder acontecer de fato, ela tem que ser trazida a valor presente. E aí, trazida a valor presente, você fizer resgate antecipado, você recebe muito menos que o Tesouro IPCA principal de mesma data. Eu espero que tenha ficado claro. Certo? Então, assim, pessoal, não coloquem palavras na minha boca, por favor. Não é que eu diga que não pode fazer. Pode, mas vai ser um mau negócio. E o pessoal está se iludindo, o pessoal está achando que vai comprar, digamos, um tesouro IPCA principal, ou um tesouro Renda Mais. Vamos dar um refresh aqui. Essa é a forma que eu gosto. Vai comprar um Renda Mais, por exemplo, 35, o Renda Mais 35 por R$ 1.100 e vai conseguir resgatar a mesma coisa do que quem paga 1.925 no IPCA principal. Não vai. Não vai. Tá? Eu quero usar aqui uma expressão muito usada pelos comerciantes de carro, né? Comprou barato, não adianta, tu vai vender barato. Não tem milagre, certo? Então assim, quem está comprando o Tesouro Renda Mais barato, ele é barato. Mas para a que se propõe.
Ou outra pessoa pode dizer, não, não é barato, Natan, porque tem os 20 anos de renda, todos eles trazidos ao valor presente. Então ele não é barato, porque ele tem todo o tempo. Eu sou obrigado a concordar com quem me disser isso. Mas, na prática, o que a gente está vendo é isso. A gente está vendo renda mais 35, 60% do preço do principal e o 45 idem, a R$ 600 versus 1.025. Mas esses 40% de desconto, pessoal, você não vai conseguir obter esses 40% de maneira mágica lá no vencimento do Tesouro IPCA principal se você tiver em carteira um renda mais de mesmo prazo. Porque esses 40% de diferença, sim, você recebe, mas ao longo dos próximos 20 anos. Eu ainda continuo achando que é um baita negócio. Só que você tem que saber exatamente o que você está botando na carteira. E não pode ter essa ilusão de que você vai optar por resgatar nessa data de conversão e vai ter o valor igual ao do IPCA principal, porque isso simplesmente não é verdade. Isso não vai acontecer. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.